Hello, pessoal! Tudo bom? Lembra que eu prometi a resenha de O Príncipe Cruel pra vocês? Então, vim aqui cumprir com a minha palavra, né? Que era óbvio que tinha que sair falando sobre esse livro aqui, até porque esse é um canal que agora é sobre livros. Só que antes, avisinho rápido que vai passar aí agora pra vocês. Passando aqui só pra avisar que toda resenha de livro, toda opinião que eu for dar é somente minha opinião. Tá tudo bem se você não gostar da minha opinião, se você amou o livro, algum livro que eu odiei. E é isso, tá tudo certo, gente. Cada um tem opinião diferente. Agora vamos voltar pro resumo do livro. Antes de eu começar a falar sobre o que realmente se trata o livro do Príncipe Cruel, quero deixar bem avisadozinho que quando tiver spoiler vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela que é spoiler, vai estar aparecendo esse sinal aqui de que eu vou dar spoiler. Então, pode ficar tranquilo que não só vai aparecer esse símbolozinho, mas ele também vai aparecer a cronometragem de onde já dá pra pular o spoiler, ok? Avisado? Então, bora falar do livro. Primeiro tópico é que eu queria falar um pouco sobre como o livro O Príncipe Cruel é divulgado. Ele é muito divulgado como, meu Deus, um romance. Ai. O romance, assim, do século, que você... Nossa, eu vou encontrar muitos kisses, né? É um livro de romance. E não, ele não é um livro de romance. Inclusive, o motivo de eu ter ficado tão curiosa para ler O Príncipe Cruel é para saber do que realmente se trata a história. Porque eu ficava tipo, tá, tem um romance, mas o que mais? E eu já também tinha visto outras pessoas falando que o romance era tipo migalhas. Era migalhas de romance que você ia encontrar no livro. E aí, né, vem o pensamento. Então, sobre o que é o livro, se não é sobre o romance? Então, quando eu fui ler ele, eu fui ler pensando, ele não vai ter romance, então eu vou focar, eu quero saber do que se trata a história, do que eu vou estar lendo, do que eu vou ler. E foi essa a mentalidade que eu fui ler O Príncipe Cruel. Se você for ler isso aqui pensando altos romances, talvez você tenha lido errado. Mas e então, do que realmente vai se tratar a história do Príncipe Cruel? A gente vai acompanhar a Judy e as suas duas irmãs, que é a Taryn, se não me engano é esse o nome dela, e a outra irmã dela, que é Vivian. Gente, eu acho que é esse o nome dela. Perdão se eu estiver errado. A Judy e a Taryn, elas são duas estudantes, ou seja, elas estudam. E na minha cabeça isso ficou muito confuso, porque realmente você não sabe o que esperar da história quando se tem tanta divulgação sobre, né? E então, elas são estudantes e adivinha quem estuda com elas? Ele mesmo, o Cardan, né? O Príncipe Cruel, que de fato é um príncipe e ele não tá nem no início da linha de sucessão. Mas explicado que a Judy e a Taryn são estudantes, vamos para agora o ponto principal, que é sobre o que vai girar em torno do livro, a maior parte. A gente vai acompanhar mais a Judy e esse treinamento que ela faz, porque ela quer ser uma cavaleira, ela quer ser uma pessoa que nem a figura paterna que ela tem, que a gente também vai falar sobre isso mais pra frente, que é uma Doc. Então ela se inspira muito nele, ela quer ser ali da guarda do príncipe, então ela treina pra isso, ela sempre se interessa por essas coisas. Então ela já tem na mentalidade que quando aparecer uma oportunidade, um torneio, ela vai se inscrever pra mostrar que a mulher representa, entendeu? Que ela quer ser uma cavaleira, ela quer ser uma guerreira junto com sua figura paterna, que é uma Doc. E o livro basicamente vai se tratar sobre a coroação do próximo rei de Elfhame e que todo mundo tá tipo na expectativa, nossa, será que é esse? Será que é aquele? E é sobre isso que o livro vai se tratar. É um livro que vai falar mais sobre a política desse reino, então a gente vai ver aí intrigas, a gente vai tipo ver ali um lado a favor de um príncipe, um outro partido a favor de outro príncipe e assim por diante. Opiniões pessoais minhas é que, gente, eu
eu fiquei obcecada pela Judy, porque ela é o tipo de protagonista que eu amo demais. É aquela protagonista que ela vai lá, dá a cara. E eu tenho que falar, no livro ela me surpreendeu muito, porque, tipo, eu tava esperando uma coisa, eu tava esperando... Ah, ela vai escolher agir desse jeito. E não. Ela, tipo, fazia outra totalmente diferente. Eu... Mulher, tu tem certeza? Tu fizesse isso mesmo? Então, tipo... Ela me pegou de surpresa várias vezes. Eu falei, meu Deus, eu quero ver mais da Judy. Eu quero ver mais da Judy porque a mulher arrasa, entendeu? Ela é pancadaria. Ela é dedo na cara e confusão. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive muito forte dela, tá? Mas vamos lá continuar pro próximo tópico. Vamos falar agora sobre ele, o tão amado, o tão temível, o tão desejado. Príncipe Cardan, né? Porque ele também estuda com a Judy, mas ele é aquele menino que faz bullying com ela, né? Ele... Ai, que ela é humana, ela é inferior a nós, entendeu? É isso, ele é o menino que faz bullying com ela. Aquele menino que fica, tipo, puxando o cabelo da garota pra chamar a atenção dela. Mas que, no fundo, ele gosta, mas ele não quer gostar dela. E o Cardan é isso. Ele é um pacote que faz bullying com a garota que ele gosta. É que saudável, né? Ai, senhora, eu não aguento com esse menino. E o Cardan, a última coisa que ele quer na vida é se meter nesse negócio de política. Ele... Gente, meus irmãos que se resolvam, entendeu? Eu não quero ser príncipe, entendeu? Eu não quero ser rei, eu não quero... Príncipe ele já é, né? Eu não quero ser o rei, entendeu? Eu só quero, ó, curtir aqui, beber meus vinhos, entendeu? Curtir minha vibe, entendeu? Com a minha galera. Que ele tem a galera dele, tá? Não vai achando que o menino é isolado, não. Ele tem a galera dele, que é a galerinha do mal, sabe? O grupinho da Regina George. O grupinho do bullying ali, entendeu? É ele. Aí, nós temos, nesse grupinho, a gente tem o Cardan, a Nicásia, o Loki e o outro que eu esqueci o nome, me perdoe. É V alguma coisa o nome dele. Deve estar aparecendo aqui na tela. E é o grupinho do mal, gente. É isso. Resumindo, é o grupinho do mal. Que atazana lá, né? A vida da Judy e da Taryn. Agora, falando sobre uma coisa que vai me causar bastante raiva, né? Bastante raiva mesmo. A gente vai falar da relação da Judy e da Taryn. E aqui a gente vai ter, sim, spoilers, porque eu não consigo me aguentar. A Judy e a Taryn, elas são irmãs gêmeas, né? Mas elas são, tipo, totalmente opostas. E... enquanto a Judy quer ser a menina da espada, guerreira, forte, ela quer barraca e confusão, mais ou menos, ela quer viver em paz, gente, mas é que o povo vai arrumar confusão com ela e ela não deita pra ninguém, é isso. A gente tem a Taryn, que é totalmente diferente dela, que ela quer ser uma moça de casa, ela quer ser uma pessoa que arruma um marido, ela quer vestidos, ela quer ser uma princesa, ela quer ser amada, ela quer... Não que a Judy não queira ser amada, tá? Mas é que a Taryn, ela é esse lado mais frágil, esse lado mais doce, esse lado mais... Né? Gente, eu quero... Ai, eu quero me casar, que eu quero ser uma moça, né? De família, eu quero ter minha própria família, eu quero me estabelecer aqui no reino de Elfame. Essa é a Taryn. E agora vamos para o spoiler, porque aqui eu não consigo me aguentar. Gente, quando eu vi, no TikTok você vai acabar recebendo alguns spoilers, então não pesquise sobre o Príncipe Cruel no TikTok, porque senão você vai levar spoilers. E é isso. De começo falaram tipo, eu não sei como é que a Judy... Um momento. O menino quer sair daqui do meu ladinho. Vai, desça. Muito bem. Foi falado que... não sei como é que a Judy perdoa a Taryn. E tinha acontecido de fato uma situação em que a Judy e a Taryn são jogadas num rio pelo grupinho do mal. E vocês sabem já que é o grupinho do mal que eu já falei. O grupinho aqui é Regina George.
E basicamente, né, quando elas são jogadas nesse lago, acontece da Taryn, né, receber ali uma proposta do Cardan, que o Cardan fala assim: se você vir pra cá e deixar a sua irmã aí, no rio, entendeu? A gente não faz mais bullying com tu. A gente não mexe mais com tu, mas se tu abandonar a sua irmã, aceita essa proposta? E, né, como uma pessoa sensata que é a Judy, ela falou: bom, foi eu que arrumei aqui esse BO, né? Quem mandou eu apontar na cara, assim, o dedo na cara do príncipe, né? Do Cardan. Então ela super entende. Ela fala: irmã, aceita. Pelo menos você não entra nesse enquadramento aqui que eu entrei, nessa palhaçada que eu me meti, eu e você. Porque a Judy, ela fica com essa consciência. Ela, poxa, eu tô aqui debatendo com o Cardan, eu tô aqui brigando com o Cardan, enquanto isso a minha irmã tá sofrendo aqui, ó, de bonde. Eu tô puxando ela comigo. Então ela fica meio que nessa consciência. Ela aceita, irmã. Só que aí é que tá. Eu não culpei a Taryn por ter feito isso, né? Porque realmente foi uma decisão sensata, uma decisão de pensar, né? Então eu achei uma atitude, um pensamento sensato por parte da Judy e a Taryn por ter aceitado também. Só que, conforme eu fui lendo, não é bem assim que a banda toca. E aí você entende no final do livro que traição foi essa, né? Uma traição que envolve um bendito que ela se relacionou, a Judy, que a Judy se relacionou, entendeu? Envolve esse bendito, que lá, mais no final ainda eu vou acabar falando que situação é, porque vai ser uma parte de diferenças entre versões de livros. E aí eu vou explicar mais o que um bendito tem a ver com a relação de duas irmãs e porque a Taryn, olha, eu não perdoaria nunca, nunca mesmo, sério. Talvez eu até perdoasse, mas eu nunca mais confiaria, nem conviveria mais com a pessoa. Esse é o nível. E é isso. Vamos pro próximo tópico. Coisas que eu tenho a falar também é sobre a relação da Judy e do Madoc. O Madoc, ele vai aparecer lá no início da história. Se você não quiser spoiler sobre esse pedacinho, é só você botar nessa minutagem. Mas isso você vai ver bem no início do livro, é o primeiro capítulo, basicamente, é o prólogo do livro. O Madoc, ele mata o pai e a mãe da Judy. Ele mata, ele chega lá, a Judy, meu Deus, é um homem estranho aqui. Mãe, vem cá. Aí a mãe vê, né, que é o ex-marido, porque ela era casada com o Madoc. E ela é a mãe biológica da irmã mais velha, que eu vou chamar de Vivi, mas eu não tenho 100% certeza se esse é o nome dessa menina, tá? Mas vai estar aparecendo aqui na tela o nome dela toda vez que eu errar. Mas ela é, né, mãe da Vivi, da Taryn e da Judy. Ela só não é o pai ali biológico da Vivi, mas ela mas é o pai biológico da Judy e da Taryn. E o Madoc, quando ele chega, deu uns problemas aqui na câmera, mas tudo certo, voltamos. Continuando, então o Madoc, ele chega lá com a proposta de trazer novamente a mãe da Judy de volta para o reino de Elfhame, mas ela não quer, né? Ele fala assim, não reaja. Aí a mãe dela vai, reage e ela vira saudade, né? E aí, como a Vivi cresceu com a Judy, a Taryn, e é filha da ex-esposa dele, ele fala, meu B.O., meus problemas. Porque ele, então, adota a Judy e a Taryn como filhas dele. Enquanto a Vivi tá nem aí, porque pela Vivi ser a mais velha, ela tem lembranças da mãe, ela tem lembranças do pai de criação dela, e então ela vê o Madoc como um monstro, porque ela nunca foi criada no reino ali de Elfhame pra entender. O reino de Elfhame é o reino das fadas, tá, gente? Que eu não expliquei, mas Elfhame é o reino das fadinhas lá, que vive todo esse monstro aí, vive toda essa galera. Então, conforme a Judy, a Taryn vai crescendo, a Judy tem esse olhar no Madoc como uma figura paterna, mas ela não vê ele como pai dela. Porque ela meio que até explica que eles têm uma relação estranha.
Porque não é uma relação de pai e filha, mas que ela vê ele sim como uma figura de autoridade. Então, por isso que eu falei figura paterna e não pai dela. Porque ela não tem essa visão 100% dele, mas ela tem um respeito por ele, ela vê ele como uma figura de autoridade e ela tem até admiração, né, por ele, tanto que ela fica muito curiosa quando o Madoc se propõe a ensinar a Vivi, se eu não me engano, sobre as artes das armas de guerra e dessas coisas, porque ele é o líder da guerra, entendeu? O homem esqueci o nome, mas é isso aí, o homem, ele lidera lá as tropas, entendeu? De Elfhame. E se houver uma briga, ele é o general, ele tá lá. Era essa palavra que eu tava procurando. Enfim. Então, a Judy, ela se interessou muito mais por esse lado de guerra, dessas coisas de tropas, enfim. Então, ela acabou se aproximando mais do Madoc, por isso que ela vê ele como uma figura paterna dela. Esse tópico eu vou falar agora para vocês sobre as diferenças que vocês encontram da edição normal para a edição de luxo, que eu li essa edição e eu descobri que nessa aqui tem coisa a mais e nessa aqui também tem coisa a mais, então vamos lá. Nessa edição do Príncipe Cruel, que é a edição de capa comum, vocês vão encontrar isso aqui, as Irmãs Perdidas, tá? Isso aqui no livro da edição comum. Que isso aqui, se você não quer saber spoiler sobre o que eu vou falar disso aqui, eu não vou falar tudo, eu só explicar sobre o que é. Não é um spoiler gigantesco, mas se você quiser passar, aqui a minutagem vai estar aparecendo aqui na tela. E basicamente as Irmãs Perdidas vai se tratar sobre a Taryn. Vai ser sobre a Taryn e o fato dela ser uma péssima irmã. Não bem se ela ser uma péssima irmã, mas é como se fosse um pedido de desculpas a Judy. É tipo assim, ai, irmã, desculpa. É isso. E eu tenho uma raiva tão grande da Taryn que eu não sei explicar pra vocês. Porque essa personagem nesse conto, é a única coisa que eu vou falar dele, nesse conto ela tenta comparar. Você tentar conseguir a aprovação de uma figura paterna, você conseguir querer, sabe? Você como filha, querer a aprovação de um pai ou uma mãe, ela compara isso com você querer a aprovação de um homem. Ela faz essa comparação que pra mim tem nada a ver um com o outro. Porque uma coisa é você querer dar orgulho a seu pai e sua mãe, você querer mostrar que você você querer dar orgulho. E outra coisa é você querer provar alguma coisa pra um homem que você não tem nem certeza se te ama. E é isso. Já na edição de luxo do Príncipe Cruel... Ai, gente, essa edição é muito linda. Não me canso de falar isso. Nós vamos encontrar do Príncipe Cruel são, digamos, coisas assim da autora, tá? São cenas inéditas e exclusivas do Príncipe Cruel, que a autora não adicionou no livro, foi uma ideia que ela descartou. Então aqui a gente tem um pouco o processo criativo da autora. Ela traz um pouquinho do que ela pensou em colocar, o que acabou ficando pro final. Sinceramente, depois de ler isso, eu achei bem mais interessante, né, o jeito como de fato o livro ficou. Que de fato ficou muito top. Minhas considerações finais agora depois de mostrar a vocês a diferença entre a edição de luxo e a edição capa comum, é que, gente, esse foi um livro que me pegou, tá? Eu dei 5 estrelas pra ele, favoritei, porque eu fiquei obcecada. Esse primeiro livro me prendeu pra caramba. É um livro que, pra mim, tinha tudo que eu gosto, entendeu? E já falo, se você tá pensando, nossa, mas eu vou ter um pouquinho do romance, aí no primeiro livro a gente já tem aí um indício de um romance? Temos. Lá pro final. Mas a gente tem os indícios do romance.
Então, né? Mas foi um livro que, poxa, me pegou. Gente, esse livro me prendeu. E ele não só me prendeu, como eu fiquei obcecado pela Judy, entendeu? Eu falei, meu Deus, eu quero ver mais essa mulher em ação, ela em pancadaria. Entendeu? Porque ela é top demais, sabe? Ela é inevitável. Ela mostra pra que ela veio. Assim, a Judy é uma pessoa que mostra pra que veio, ela mostra pra que ela tá preparada. E eu amo esse tipo de protagonista forte, que não fica esperando, sabe? Ela vai lá e faz acontecer. Ah, não tá acontecendo? Eu vou fazer acontecer, sabe? Já a Taryn, eu peguei tanta raiva dessa menina, tanta raiva, que quando eu tô com aquele meu reloginho que mede os batimentos, meu batimento sobe, porque eu realmente criei raiva dessa criatura. Sério. Do Cardan. Ai, achei ele gente fina. Tem uma cena que eu achei hilária. Hilária. Se você não quer spoiler dessa cena, eu tenho que falar dessa cena, porque é icônica. É icônica. Que é... Ó, spoiler. Que é uma cena em que o Cardan é prisioneiro da Judy. E aí, simplesmente, a Judy fala assim, não, peraí que eu vou resolver uns negócios. Aí ela vai lá e resolve. Quando ela volta, ela vê o Cardan lá, jogando cartinha, assim, com os comparsas dela. E ela, gente, que é isso? Um filme? Era pra esse menino estar amarrado aí? E o povo assim, não, é que... Pô, o cara é mó gente fina. A gente tava só jogando aqui. Ele tá preso ainda, olha ali, ó. Olha o pé dele, ele tá preso. Tá, e a gente só liberou as mãos pra ele jogar. Gente, mas eu ri tanto, porque eu fiquei imaginando essa cena na minha cabeça acontecendo na vida real. Eu falei, não é possível um negócio desse, não é possível. Então, assim, gente, personagens incríveis. A Judy me conquistou, o Cardan me conquistou. Teve outras personagens também, como... Ai, a Vivi, eu achei ela diferente. Eu achei ela uma pessoa que ela tá ali com os princípios dela, né? Ela tá. Mas eu acredito que fora a Judy, eu acho que nenhuma personagem me chamou tanta atenção quanto realmente a principal. Entendeu? Então é isso. Eu quase tive um treco pra ler o Rei Perverso. Quase que eu tive um treco pra ler o Rei Perverso. Porque eu ainda não li. Porque eu falei, não, eu quero fazer primeiro essa resenha, que eu tô fazendo aqui pra vocês, pra eu não confundir a cabeça e não ficar tipo, ah não, peraí, mas esse é do livro 2. Senão eu ia endoidar. Mas é isso. Essas são minhas considerações. Se você tá pensando, nossa, eu devo ler O Príncipe Cruel, leia. Leia, recomendo muito. Mas leia com a mentalidade de que não é um romance. Já falei, romance tem ali um pouquinho... migalhinha, entendeu? Uma migalhinha. Eu já tô acostumada com migalhas de romance porque eu li Era Uma Vez um Coração Partido. Spoiler, foi o meu coração que ficou partido, mas enfim. Não era um spoiler de verdade, tá, gente? Só porque você, enfim. Porque ali é pior, ali é a migalha da migalha da migalha, que nem a migalha dá pra comer mais, entendeu? Então, né? Não tem migalha que possa, eu acho, superar esse livro pra mim no momento, né? Em questão de romance. Mas ele vai ter, sim, um romancezinho que você olha e você vai ficar... Gente, no nada, assim, sabe? Quando você lê essa cena, você vai ver, você vai entender do que eu tô falando. Mas é isso. Vale sim super a pena se você tá pensando em ler. É uma leitura boa de ler, você fica pensando o que a Judy vai fazer, quais são os próximos passos dela. Ela foi uma protagonista que me surpreendeu, porque eu tava esperando uma coisa, ela me entregou outra, então recomendo. Foi um livro que esse ano foi um dos meus favoritos, então assim, só leiam, tá? E é isso, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui, deixar aquela curtida. Comenta aí qual próxima leitura eu posso trazer aqui, qual próximo livro eu posso ler. Não sei, tá? Quando é que eu vou trazer a resenha de O Rei Perverso, mas vai ser logo, porque é terminando esse vídeo e é lendo esse livro. Porque eu estava ansiosíssima. Eu falei, gravando a resenha e já indo ler. Eu estava agoniada, gente. E é isso. Um beijão e até a próxima.